A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade de cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem o apóstolo e também o sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios: o livro de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das 40 ofertas, com o prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos na internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a ministração de todos vocês e todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após a oração. E vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos de números pares primeiro. E logo após eu falarei os ímpares. Peço que vocês curtem, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para como Senhor Deus. Vamos ao primeiro livro de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos é o nosso primeiro livro de hoje para a ministração de todos, para a meditação de todos vocês e de todos os rebanhos que eu vou sortear. Zacarias com 14 capítulos. Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11 é o nosso primeiro livro de hoje. E vamos ao capítulo 11 do livro de Zacarias. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Zacarias capítulo 11, que contém 17 versículos. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalho de Baçã, porque o bosque forte foi derrubado. Ouviu o uivo dos pastores, a sua glória é destruída. Ouviu o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, o meu Senhor Deus, apacenta as ovelhas destinadas à matança. Vamos aos próximos rebanhos. E o segundo livro de hoje é o livro de 2 João com um capítulo. 2 João com um capítulo. 2 João com um capítulo. E o capítulo 1 do livro de 2 João contém 13 versículos. O amor fraternal. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivéssemos
desde o princípio que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus, o Cristo, veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. A oração é a oração 2. E vamos à oração. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa sua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte dos rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70, que através desse número você receberá uma palavra revelada, a verdadeira palavra revelada do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Vamos aos rebanhos. Os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 4. Esdras, capítulo 4, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao capítulo 4 do livro de Esdras. O capítulo 4 contém 24 versículos. A oposição à reconstrução. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram os que voltaram do exílio e estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegando-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Senhor Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para aqui. Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias de Israel, porém lhes responderam: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Senhor Deus, nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construir. Próximos rebanhos. Rebanho de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Vamos ao capítulo. Capítulo 7, Daniel, capítulo 7, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E vamos ao capítulo 7 do livro de Daniel, que contém
28 versículos. O sonho com os animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra, ou posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Rebanho Santo de número 271 e 69, 271 e 69. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Sejam vocês também parte do rebanho de 70 santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, escolhendo o seu número, número de 1 a 70. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos ao sorteio do livro, do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, para o rebanho de número 271 e 69. 271 e 69. 1 Samuel, capítulo 2. Contém 36 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1 Samuel, capítulo 2. A oração de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Senhor Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Hebreus com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao capítulo 13 do livro de Hebreus, que contém 25 versículos. Exortações à vida santa. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por elas
Por ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos como eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, pois ao imorais e adúlteros Deus os julgará. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos para sortear, que serão sorteados, né? E dará total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus levar uma mensagem ao seu coração. Então, vocês escolham o número de 1 a 70 para fazer parte, seja parte também do rebanho dos 70 santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Filemon com um capítulo. Filemon com um capítulo. Que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, mas que o retivesse para sempre. Não já como escravo antes, mas mais do que escravo, como irmão amado particularmente, para mim, e quanto mais para ti, assim, na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Rebanho Santo de número 16, 56, 17, 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. E vamos ao livro. Para a meditação, Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. E vamos ao sorteio do capítulo para o livro de Levítico. Capítulo 16, Levítico capítulo 16, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Vamos para a ministração do capítulo 16 do livro de Levítico, que contém 34 versículos. Lembrando que eu só leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O dia da expiação. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que há sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Essas são vestes sagradas, por isso esse se banhará com água antes de vesti-las. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29
e 41. E vamos para o sorteio do livro, para a meditação desses rebanhos. Juízes, capítulo 7, Juízes com 21 capítulo. Juízes com 21 capítulo, é o nosso 7º livro da Escritura Sagrada. Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 4 para o rebanho de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos à ministração. Para o capítulo 4 do livro de Juízes, que contém 24 versículos. Débora e Baraque livram Israel. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Rebanho de número 28, 44, 27, 43. 28, 44, 27, 43. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Segunda Tessalonicenses. Já caiu aqui, já foi apressado o capítulo. Capítulo 3, Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho de número 28, 44, 27 e 43. Vamos para a ministração do livro de Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, que contém 18 versículos. Permanecei firmes. Preceitos diversos. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que nos recebeu. De que nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão do homem, de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitardes. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 36 e 35. Rebanho Santo de número 36 e 35. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Provérbios com 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Mas antes de eu fazer o sorteio do capítulo do livro de Provérbios, eu vou para o sorteio de uma de nossas ofertas. A oferta é a oferta de número 43. Oferta de número 43. Vamos mais uma vez ver o que nos fala essa oferta. Tenha muita atenção, você que foi batizado ou vai ser batizado. O seu batismo foi realizado de mais de 3 dias
ou vai ser realizado com mais de 3 dias após você crer que o Senhor Jesus o Cristo é o Filho do Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia que você crê. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizada 3 dias após crer, que foi Saulo, quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assiste o vídeo, ao vídeo com as informações completas sobre a nossa 5ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em todos os nossos canais e nossas igrejas virtuais, e nossas 12 igrejas virtuais. E verifique todos os outros vídeos com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o futuro ou o presente ou o futuro da sua vida, seja ela espiritual ou financeira. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, para o rebanho de número 36 e 35. Rebanho santo de número 36 e 35. Vamos à ministração do livro de Provérbios. Provérbios de número 13. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que vocês curtem, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Assim como está lá no livro de Mateus, do capítulo 24, do versículo 24 a 27. Provérbios, capítulo 13, para o rebanho de número 36 e 35. O capítulo 13 do livro de Provérbios contém 25 versículos. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas os diligentes têm satisfeito os seus desejos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. (14, 58, 13 e 57). Livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Segunda Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos para a ministração. Vamos para a ministração do livro de 2 Coríntios, capítulo 13, que contém 13 versículos. 2 Coríntios, capítulo 13, que contém 13 versículos, advertências e saudações finais. É esta a terceira visita que vos faço. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que se outra vez
for, não os pouparei, visto que buscai uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder do Senhor Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder do Senhor Deus em vós. Vamos ao próximo, os rebanhos. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Escolha você também um número de 1 a 70, seja parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Através do seu número de rebanho, quando você escolhe um número de rebanho, seu número é fixo todos os dias. Aí você tem uma palavra, todo dia tem um livro e um capítulo sorteado pelo... Eu sou somente um instrumento, um canal, mas é o Espírito Santo do nosso Senhor que leva a palavra ao seu coração através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. E vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Para o rebanho de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao capítulo 3 do livro de Jonas, que contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus nobres. Não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente ao Senhor Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se o Senhor Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando o Senhor Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Vamos aos próximos rebanhos. E os rebanhos é os rebanhos de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. E vamos ao capítulo, ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 31, Números, capítulo 31, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Vamos ao capítulo 31 do livro de Números. Com 54 versículos. Vingança contra os midianitas. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, em seguida serás recolhido ao teu povo. Portanto, disse Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. Enviareis à guerra 1000 de cada uma das tribos de Israel. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir e também trazer a presença de anjos celestiais, do Espírito Santo do nosso Senhor, para a sua presença
aonde você estiver. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. E o livro de Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo, meus irmãos, como santos em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e atentar-de para o que tem os trajes de luxo, e lhe disser-de, assenta-te aqui em lugar de honra, e disser-de ao pobre, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo de estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes, movidos de maus pensamentos? Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada, que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo levar uma mensagem ao coração de vocês. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 12. Atos, capítulo 12, para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos para a ministração do capítulo 12 do livro de Atos, que contém 25 versículos. Pedro é liberto da prisão. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, presos por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou numa luz na prisão, tocando em Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo, vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro saindo seguia e não sabia que era real que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. E vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Segunda Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. E o capítulo é o capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, para o rebanho de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. E o capítulo 16 do livro de 2 Samuel contém 23 versículos.
Ziba e Simei. Tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas, de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a família do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Então perguntou o rei: onde está o filho de teu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ficou em Jerusalém, porque pensa: hoje os israelitas me restituirão o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete é teu. Disse Ziba: inclino-me humildemente e ache mercê aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8 e 64, 7 e 63. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. 1 Pedro, que contém 5 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63, e o capítulo 4 do livro de 1 Pedro contém 19 versículos. A vida segundo a vontade do Senhor Deus. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade do Senhor Deus. Pois é bastante que nos tempos passados tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, e vos insultam. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 20, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. E vamos ao livro. O livro é o livro de 3 João com um capítulo, 3 João com um capítulo, para o rebanho, 3 João com um capítulo, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. E o capítulo 1 do livro de 3 João contém 15 versículos. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não aconselhe os irmãos, impede o que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu ao Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos ao último título de rebanho de hoje. E os rebanhos são os rebanhos santos de número 20, 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. E vamos ao livro para meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos.
Miqueias com 7 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Vamos ao sorteio. Capítulo 5, Miqueias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. E vamos para a ministração do livro de Miqueias, no capítulo 5. Promessa de um rei. Agora ajunta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Tu, porém, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está. De parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, e o seu Senhor Deus. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até o fim da terra. Até os fins da terra. Vamos ao nosso penúltimo livro de hoje. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam para todos nós. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada, que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de todos vocês e daqueles que escolheram um número e fazem parte da Igreja 70 Santos. O livro é o livro de João com 21 capítulos, é o nosso penúltimo livro de hoje. João com 21 capítulos é o nosso penúltimo livro de hoje. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12, é o nosso penúltimo livro de hoje, para a ministração de todos vocês. João, capítulo 12. Vamos à ministração do livro de João. Capítulo 12, que contém 50 versículos. O Senhor Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, o Senhor Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram ali um jantar. Marta servia Lázaro, estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde o traria, objetou. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Obadias, que contém um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. 21 versículo, Obadias, que contém um capítulo e 21 versículos. A visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada. Que dizem no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como água e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Agora eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham mentalmente um número de 1 a 22,
pois o livro e o capítulo sorteado será uma mensagem do Espírito Santo ao seu coração. Mentalizem, escolham um número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o 14. Você vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou o 21. O livro é o livro de João, capítulo 1. Você que mentalizou o 16. Esdras, capítulo 4. Você que mentalizou o 3. O livro é o livro de Daniel, capítulo 7. Você que mentalizou o 17. O livro é o livro de 1 Samuel, capítulo 2. Você que mentalizou o 4, o livro é o livro de Hebreus, capítulo 13. Você que mentalizou o número 18, o livro é o livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o 6, o livro é o livro de Levítico, capítulo 16, que você vai mentalizar. Você que escolheu o 13, o livro é o livro de Juízes, capítulo 4, você que mentalizou o 20, o livro é o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, você que mentalizou o número 22, o livro é o livro de Provérbios, capítulo 13, você que mentalizou, escolheu o 5, o livro é o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, você que mentalizou no 15, o livro é o livro de Jonas, capítulo 3, você que mentalizou, escolheu o número 11, o livro é o livro de Números, capítulo 31, você que mentalizou, escolheu o número 7, o livro é o livro de Tiago, capítulo 2, você que mentalizou, escolheu o 2, o livro é o livro de Atos, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 10, o livro é o livro de 2 Samuel, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 19, o livro é o livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 9, o livro é o livro de 3 João, com um capítulo. Você que escolheu o número 12, o livro é o livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 8. O livro é o livro de João, capítulo 12. E você que escolheu o 1, vai meditar no livro de Obadias, também capítulo 1. Eu vou repetir para vocês a numeração. Você que mentalizou o 14, o livro é o livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou o 21, 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou o 16, Esdras, capítulo 4. Você que mentalizou o 3, Daniel, capítulo 7. Você que mentalizou o 17, 1 Samuel, capítulo 2. Você que mentalizou o 4, o livro é o livro de Hebreus, capítulo 13, você que mentalizou o 18, o livro é o livro de Filemão, capítulo 1, você que mentalizou o 6, Levítico 16, o 13, Juízes 14, o 20, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Provérbios, capítulo 13, para o número 22, 2 Coríntios, capítulo 12, para o número 5, Jonas, capítulo 3, para o número 15, o capítulo 31 do livro de Números, para quem mentalizou o 11, Tiago, capítulo 2 para o 7, Atos, capítulo 12 para o 2, 2 Samuel 16 para o 10, 1 Pedro para o 19, 3 João para o 1, 3 João, capítulo 1 para o 9, Miqueias, capítulo 5 para o 12, e João, capítulo 12 para o 8, e Obadias, capítulo 1, para quem mentalizou no número 1. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor ou inscrito e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você
e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link, o horário das lives de todas as igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, da Inglaterra, Canadá, Dinamarca, África do Sul, Bangladesh, Rússia, México, Moçambique, Índia, Angola, Estados Unidos, Portugal e todos aqueles que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.